E ontem o Fachin pautou para os dias 5 a 12 de março o julgamento da suspeição dos desembargadores do TRF4 contra o Lula. Tá para ser julgado no STF, a gente está esperando isso há 2 anos, a suspeição do Moro, no caso do Triplex, que se o STF julgar direitinho, julgar na lei, essa suspeição do Moro também valeria para o caso do sítio de Atibaia. Só que o Fachin pautou agora um outro julgamento, 2 habeas corpus do Lula, para a próxima semana, agora 5 de março, que são sobre o Gebran, desembargador do TRF4, e o Thompson Flores, outro desembargador do TRF4. A defesa do Lula, em 2019, não, faz tempo, protocolou dizendo que os dois eram suspeitos e jamais poderiam ter julgado o Lula. Isso anularia a condenação do Lula no caso do sítio de Atibaia em segunda instância. Só que tudo dá a entender que essa é uma manobra do Fachin. Para quê? Para apressar esse julgamento desses habeas corpus. Veja, o Fachin está com ele, sentado em cima dele desde 2019. Ele já monocraticamente negou, mas agora tem que ser julgado por todos da segunda turma. Ele está segurando e ele pautou agora para quê? Para não dar tempo, talvez, da defesa do Lula anexar mensagens que sejam comprometedoras contra o Gebran e contra os desembargadores do TRF4. Por quê? Porque agora a defesa do Lula, com acesso a todas essas mensagens, está detonando a Lava Jato por todos os lados. Então o Fachin falou, opa, vamos pautar para agora, para ver se o STF consegue recusar esse habeas corpus do Lula, impor essa derrota para o Lula, para ser pelo menos uma derrota para o Lula em meio a 300 vitórias, porque se fosse julgado isso daqui 1 mês, 2 meses ou mais, o Lula certamente ganharia. Essa é a estratégia do Fachin. Só que o Lula tem outras estratégias. Eu vou explicar aqui e explicar o que pode acontecer nesse julgamento, que são 5 julgando, a gente não sabe o que pode acontecer. E qual é a posição de cada um dos 5 que vai julgar, porque se o Fachin sofrer uma derrota, e vamos lembrar da última vez, foi 4-1 contra o Fachin, se ele sofrer uma derrota, anula a condenação do sítio de Atibaia. É uma vitória para o Lula assim, maior do que a gente jamais esperou. Pelo menos para esse momento, eu esperava que isso acontecesse lá para o fim do ano. Agora seria uma vitória gigantesca. Vamos ver, eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você é contra a Lava Jato, Sérgio Moro, Fachin, toda essa corja aí, eles plantaram a sementinha do fascismo, porque são fascistas, e aí nasceu o Bolsonaro. Eles elegeram Bolsonaro presidente e fizeram parte do governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o Moro foi ministro. Se você é contra todos eles, se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo, é de graça, e você ajuda se inscrevendo no canal a fortalecer a esquerda. O Lula falou, a esquerda tem que colocar o bonde na rua, o bloco na rua. Então, para ajudar isso, para ajudar a fazer uma maioria em 2022, para limpar o Brasil dessa corda que está aí saqueando o país, 1 segundinho, se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativa o sininho também, ajuda muito, e você ajuda a fortalecer tudo. E aqui no Plantão Brasil a gente faz ativismo nas ruas também, ó. No fim do vídeo eu vou mostrar o carro de som que rodou ontem em Madureira, ó. Tem vários trechos aqui do carro de som que rodou ontem em Madureira. Tava lotado lá em Madureira, e a gente estava denunciando o descaso do Bolsonaro com a vacina, com a economia, com a pandemia e tudo mais. E hoje eu rodaria o nosso carro de som em Salvador, só que é lockdown em Salvador. O governador lá decretou lockdown em Salvador, então vai rodar na segunda-feira quando tiver tudo lotado, porque não adianta a gente colocar o carro de som para rodar e não tem ninguém na rua. Então, segunda-feira estaremos em Salvador e hoje estamos respeitando o lockdown, então todos em Salvador isolem-se, a coisa está difícil no Brasil. E quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, apoia esse conta bancária para quem quiser ajudar ou até ampliar as nossas ações para denunciar esse desgoverno. E deixa a sua sugestão de frase e comenta em qual cidade você quer que a gente coloque a audição e qual é o lugar top na sua cidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro, vou mostrar aqui no fim do vídeo, um dos lugares top é Madureira, que lá é um formigueiro de gente. Também rodamos em Belfort Roxo. Fala qual é o lugar que é um formigueiro na sua cidade onde tem que rodar o carro de som. Agora vamos falar sobre a estratégia do Fachin contra o Lula. A estratégia é o seguinte, olha só. O Lula tem esse habeas corpus, já expliquei, contra o Sérgio Moro, tá para ser julgado. E o Gilmar Mendes, eu lembro, em 2019 o Gilmar Mendes falava, vamos julgar isso em novembro. Aí foi dezembro de 2019, nada. Aí começou o recesso. Aí não, era o comecinho de 2020. Aí o Gilmar Mendes falou, não, é pandemia. Só depois da pandemia. Aí agora ele fala que é depois do carnaval. Passou o carnaval e aí? Nada, não julgou. Enquanto isso, o Fachin colocou para julgar 2 habeas corpus. Um é contra o Gebran Neto. Vamos lembrar que na Vaza Jato, uma das Vaza Jatos, tem um vídeo aqui no canal cujo título é Vaza Jato de hoje é bomba que cai no colo de Gebran Neto, do TRF4. Por quê? Porque aquela Vaza Jato mostrou conversas do Deltan com outros procuradores em que ele dizia
que teve encontros com o Gebran Neto e que o Gebran Neto, inclusive, adiantou para ele sentenças contra o Lula. Quer dizer, tem conversas do Dallagnol falando sobre o Gebran Neto. Então o Gebran Neto ele tem ali um probleminha, ele é suspeito para julgar o Lula, e as conversas novas da defesa do Lula mostram que os procuradores da Lava Jato falavam desses desembargadores, do Gebran, do Thompson Flores e do Paulsen, que são os 3 patetas do TRF4, falava sobre eles como se eles fossem subordinados ao Moro. Eles até falavam, tem lá os 3, mas eles estão sob comando do Moro. Quer dizer, o Moro era o chefão daquilo. Então, se o Moro é suspeito para julgar o Lula, obviamente, os que estavam sob o comando do Moro também são suspeitos. Esse seria o raciocínio lógico de qualquer ministro do STF. No caso do Fachin, eu acho que não será. Fachin, ele é lavajatista. E aí, o que acontece? Já tem provas de que o Gebran Neto é suspeito contra o Lula. Só que o Fachin pautou a suspeição do Gebran Neto e a suspeição do Thompson Flores. Só que a defesa do Lula não vai poder adicionar essas conversas no processo. Então os ministros podem julgar se baseando nas conversas também. Só que essas conversas são poucas comparadas às conversas que mostram a suspeição do Dallagnol, do Sérgio Moro, dos outros procuradores, as intenções que eles tinham, os crimes todos que eles cometeram. As conversas envolvendo o Gebran e esses procuradores são poucas ainda, não sabemos. Então agora o que a defesa do Lula tem que fazer é o seguinte: procurar nas conversas todas o que tem sobre esse pessoal do TRF4, porque eles não vão poder usar nesse processo no STF, porque o habeas corpus já está protocolado desde 2019. Então não vão poder adicionar coisas novas. E o Fachin colocou para ser julgada no plenário virtual do STF. Esse plenário virtual do STF, olha, não é que eles vão julgar por videoconferência. Isso é o que eles chamam do plenário. Não tem mais sessão presencial, então eles estão por videoconferência. O plenário virtual é onde os ministros votam e o voto fica ali. A gente fica sabendo do voto dele, mas eles não votam em vídeo falando com o outro. Eles simplesmente escrevem a sentença e publicam ali no plenário virtual. Sempre que tem julgamento nesse plenário virtual, dá ruim. Sempre. Parece que o sobrenome não, o apelido desse plenário virtual da STF deveria ser golpinho. Porque, olha, quando eles querem fazer alguma coisa ruim, é no plenário virtual. Sempre é lá. Inclusive foi no plenário virtual que escalaram o julgamento que ia rasgar a Constituição e deixar que o Rodrigo Maia se recandidatasse à presidência da Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre se recandidatasse à presidência do Senado. Foi no plenário virtual, mas deu ruim porque os lavajatistas traíram o acordão que estava sendo feito. Os lavajatistas traíram. Inclusive, eles votaram ao mesmo tempo. Apareceram 3 votos contra o Maia e o Alcolumbre, em questão de 5 minutos. E aí eu falei, peraí, você tem uma semana para julgar. E, por coincidência, os 3 lavajatistas apertaram o botão ali nos respectivos computadores, nas suas respectivas casas, com um intervalo de 5 minutos. É muita coincidência. Então, aí ficou claro que eles traíram os ministros. Teve até não um mal entendido, mas ficaram bravos os ministros, falaram que iam replicar, e aí depois replicaram, não deixando o Fux ficar sozinho no plantão. Enfim, tá uma guerra no STF desses lavajatistas contra os outros todos. Então, o que acontece é o seguinte: agora estão pautando esse habeas corpus do Lula e a gente tem que ver o quê? O Lewandowski vai votar a favor do Lula, mas não tenho dúvidas. Foi ele, inclusive, quem deu acesso para o Lula a essas mensagens. O Gilmar Mendes também vai votar a favor do Lula e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que aí temos a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, na última, não apenas votou a favor do Lula, como ela deu um esporro, mas um esporro nos procuradores da Lava Jato, porque era um habeas corpus que um recurso que os procuradores tinham impetrado no STF. Ela falou, mas olha, não é nem da competência de vocês entrarem com recurso no STF, vocês são da primeira instância. Aqui é só a Procuradoria-Geral da República que poderia fazer isso, jamais vocês. Mais ou menos, vocês não entendem de lei, meu? Vocês não leem a lei, cara, vocês não sabem nem o que vocês podem e não podem fazer. Esse é o tamanho da sua confusão mental, até porque ela estava julgando as conversas, se o Lula poderia ter acesso a elas ou não, e as próprias conversas mostram que os procuradores da Lava Jato não seguiam a lei. Então ela deu uma crítica que foi bem pontual, mais ou menos, vocês não entendem a lei ou vocês têm a lei própria e vocês acham que podem tudo? Mais ou menos essa crítica da Carmen Lúcia, em outras palavras, claro, ao pessoal, aos procuradores da Lava Jato. Agora talvez ela julgue contra a Lava Jato de novo. Só que tem uma coisa, os 3 patetas do TRF4 estão pulando do barco. Talvez esse seja o posicionamento deles. Estamos começando a pular do barco para ver se eles vão ser poupados pelo STF. Porque se o STF declarar a suspeição do Gebran ou do Thompson Flores, ou dos dois, é uma coisa pesada para um desembargador
ter declarado pela STF a suspeição deles, num caso importantíssimo, que causou a prisão e a não, olha só, e a não candidatura do presidente Lula em 2018. Quer dizer, um ex-presidente, não é um caso qualquer do fulano da esquina, que já seria ruim, bem ruim. É um ex-presidente, é uma coisa que está mudando. Inclusive, hoje, quando a gente já sabe, todo mundo já sabe que o STF vai declarar a suspeição do Moro no caso do Triplex, o que faz com que o Lula não seja inelegível é a condenação do sítio de Atibaia. E aí fica aquela expectativa, será que quando julgarem o Moro suspeito, no caso do Triplex, vão também anular a condenação do sítio de Atibaia porque ele foi juiz em 90% do processo penal do sítio de Atibaia e porque foi ele quem orientou os procuradores e orientou toda a parte de investigação, e as mensagens mostram que vários crimes foram cometidos pelos procuradores sob a tutela do Moro na investigação. Será que vão tornar o Moro suspeito nesse caso e aí o Lula fica, ele tem os direitos políticos dele restabelecidos e ele fica inocentado de todas as condenações que ele tem no momento, e tudo volta, o Brasil volta ao normal? Porque, vamos ser sinceros, o Brasil não está normal hoje. Se a eleição fosse se hoje, sábado, fosse a eleição, não poderíamos votar no Lula. A pessoa mais popular do país não poderia ser votada. Então isso não é um país normal. O STF, tudo indica que vai dar um golpe para tornar o Moro suspeito só no caso do Triplex. Tudo indica não, mas há vários boatos. Será que vai mesmo? Que aí é golpe, porque as mensagens provam que o Moro é suspeito em todos os casos. E agora, nos três patetas do TRF4, será que é o Fachin tentando esse golpe? Então a defesa do Lula agora tem que mostrar para a população, e aqui estaremos aqui, porque assim que mostrarem, todo dia quase tem petição da defesa do Lula com novas mensagens, aqui no Plantão Brasil a gente fala sobre isso quase todos os dias, porque é importantíssimo que as instituições voltem a funcionar e que o Lula possa ser candidato, não porque ele vá ser ou não, que ele falou que nem sabe se vai ser ou não, mas é importantíssimo porque não é um país normal quando você sabe que se a eleição fosse hoje, a pessoa mais popular do país não poderia concorrer. E que essa pessoa mais popular do país, a qualquer momento, pode dar uma louca num desses lavajatistas e decretar a prisão dele porque ele tem condenação da Lava Jato, que são condenações que foram provadas, que foram sem provas, que foram forjadas em conluio com vários crimes cometidos. É isso que está acontecendo. Então vamos ver o que acontece, mas o Fachin fez uma aposta alta, que tem a possibilidade do Cássio Nunes, se a Carmen Lúcia não votar, a gente não sabe como ela vai votar, da última votou a favor do Lula, mudou de lado, mas a gente não sabe se dessa vez vai votar a favor do Lula ou não. E o Cássio Nunes, ele foi indicado pelo Bolsonaro, a gente não sabe, porque esse processo faria com que o Lula possa ser candidato. E a gente sabe que o terror de Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas também da direita liberal, é o Lula. É o Lula sendo candidato, que eles sabem que eles perdem do Lula, eles sabem que o Lula não perde de ninguém. A única vez que o Lula perdeu a eleição desde que ele foi eleito presidente foi quando prenderam ele sem provas. Foi a única que ele perdeu. Então, é isso que está para acontecer. A gente sabe que o Fachin vai votar contra o Lula, mas se ou o Cássio Nunes, ou a Carmen Lúcia, ou talvez os dois votarem a favor do Lula, o Fachin vai ter uma derrota, é a pior derrota da Lava Jato desde que começou a Lava Jato, disparado, que aí é uma condenação contra o Lula que é anulada porque um ou dois desembargadores são suspeitos. E vamos lembrar, quando o Lula foi solto em 2019 pelo Favretto, no dia 19 de julho, se eu não me engano, ou 9 de julho de 2019, ou 2018, eu já estou esquecendo qual ano é qual, depois do Bolsonaro, mas enfim, quando o Lula foi solto pelo Favretto, que era o desembargador plantonista, o Sérgio Moro, juiz de primeira instância, deu uma ordem para que o Lula não fosse solto, e o Thompson Flores e o Gebran Neto trabalharam das férias para fazer com que o Lula não fosse solto. Lembra disso? A defesa do Lula, isso está no processo, a defesa do Lula colocou isso como, tá vendo como ele é suspeito? Mais do que isso, o Thompson Flores falou, ele mais ou menos adiantou a sentença contra o Lula uma vez, e ele falou que tinha uma amizade muito grande com o Moro. O Gebran também admitiu a amizade com o Moro, que essa vem desde lá de Maringá, muito antes do Moro e do Gebran serem conhecidos. O Gebran foi colocado no TRF4 a dedo, escolhido pelo Moro, é por isso que ele está sob a tutela do Moro. O Moro é o chefão. Ele foi escolhido, o Moro conseguiu escolher até os desembargadores que iam julgar os processos dele. Então, isso está acontecendo, vamos ver agora. A gente torce, é claro, para que os ministros do STF tenham justiça, porque se tiver, vai ser 4-1, se deveria ser 5-0, mas vai ser 4-1 contra o Fachin, e aí, uma condenação do Lula já anulada, só vai faltar do Triplex. É isso. E para fazer a população ter consciência, a gente está aqui com um carro de som, olha só, em Madureira, ontem contra o Bolsonaro, Não temos comida na mesa, só temos inflação e desemprego. E
A vacina que salvaria a economia e milhares... Madureira! Não comprou. Fique ligado. Como dá pra ver, a gente fala que Bolsonaro não comprou vacina, que tem plano. Viaduto de Madureira, viaduto. Denunciando também que as empresas estão saindo do Brasil, que o desemprego está aumentando. A gente tem que denunciar tudo isso para a população, que é quem não está sabendo, que é quem não tem tempo de assistir jornal, de se politizar. A gente tem que chegar na população. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e embaixo do vídeo seja membro ou faz um pix. Falou!